Bom dia a todos. Hoje nós iremos dar continuidade à nossa aula de História do capítulo 7, Grécia, o berço da democracia. Nós iremos começar a partir da página 134. Mas antes, eu vou dizer só o objetivo dessa aula de hoje, né? Nós vamos identificar legados da antiga Grécia ao mundo contemporâneo. Ok? Vamos lá para a página 134. Duas potências gregas. As duas potências gregas, gente, era Esparta e Atenas. Foram as duas maiores potências do antigo mundo grego. Esparta foi fundada pelos dórios no Peloponeso por volta do século 9 a.C. Atenas foi fundada no mesmo século, mas pelos jônios. Vamos falar um pouco sobre Esparta. A sociedade esparta, ou melhor, espartana, era dividida em três grupos sociais bem distintos: espartiatas, pariecos e ilotas. Os espartiatas, também chamados de espartanos, eram elite da sociedade descendentes direto dos dórios, eram proprietários de terras e tidos como verdadeiros cidadãos de Esparta. Esparta era uma sociedade guerreira. Os espartiatas viviam da renda de suas terras e eram proibidos de realizar trabalhos manuais. Desde pequenos, eram criados para se tornar guerreiros. Para tanto, a partir dos 7 anos, os meninos eram afastados de suas famílias e encaminhados aos quartéis. Até os 12 anos, dedicavam-se aos esportes e aprendiam valores como força, bravura, disciplina e solidariedade. A partir dos 18, os jovens enfrentavam um rigoroso treinamento militar. Dos 20 aos 30, eles permaneciam nos quartéis, prontos para entrar em combate. Só eram liberados do serviço militar aos 30, quando então conquistavam a cidadania. Entretanto, somente depois dos 60 anos é que estariam dispensados de suas obrigações militares. Outro grupo social de Esparta eram os periecos. Eles eram antigos habitantes das regiões conquistadas pelos dórios e não combateram os invasores. Os periecos viviam na periferia da polis. Eram livres e tinham a obrigação de se alistar no exército, podendo inclusive tornar-se oficiais. Entretanto, não tinham todos os direitos de cidadania, como participar do governo. Muitos se dedicavam ao comércio e à manufatura, uma vez que essas atividades eram proibidas aos espartas. Ou melhor, aos espartiatas, né? Já os ilotas, que significa prisioneiros, faziam parte de um grupo que combateu os dórios quando eles invadiram a Península Balcânica. Com a vitória dos invasores, foram submetidos à escravidão. Os homens trabalhavam nas terras dos espartas e eram obrigados a dar a eles a metade do que produziam. Dando continuidade. Vamos falar agora sobre Atenas. Os cidadãos eram a minoria da população ateniense. Eles desfrutavam de direitos civis, políticos, militares e religiosos. A sociedade ateniense era patriarcal. Assim, os cidadãos eram todos do sexo masculino. As mulheres não podiam possuir propriedades, administrar negócios ou ter direitos políticos. Elas eram sempre representadas pelos o marido ou por um parente do sexo masculino próximo, né? Dando continuidade, nós vamos falar também sobre o cidadão grego, como era que se tornava o cidadão grego. Os critérios que determinavam que era ou não cidadão na Grécia Antiga variavam de acordo com o local e com o tempo, mas de forma geral a ideia de cidadão estava ligada ao nascimento e à posse de terra, principal fonte de riqueza. Por isso, os cidadãos eram uma minoria da população: mulheres, escravos, pessoas libertas da escravidão
estrangeiros, eles estavam excluídos. Apenas os cidadãos têm os direitos civis, políticos, jurídicos e religiosos assegurados. Cabe a eles participar da vida da sua comunidade, cuidar da defesa do seu território, estar presente nas festividades públicas e nas atividades políticas da polis. Ok? Então, eram poucos, né, cidadãos gregos. As mulheres, repetindo, mulheres, estrangeiros, escravos, pessoas libertas da escravidão não podiam ter o título de cidadão grego. Na aula anterior nós falamos sobre a democracia grega, né? Vamos falar o nascimento da democracia agora. Democracia, gente, significa o quê? No grego significa demo, povo, e cracia, autoridade. Democracia nós praticamos em qualquer setor. Por exemplo, na escola. Quando a gente escolhe um líder da sala, ou então um presidente do Grêmio Estudantil. A gente faz uma votação democrática, né? E escolhe aquele representante que vai reivindicar, ou melhor, atender nossas reivindicações. Vão passar para para os diretores da escola, os coordenadores, as nossas reivindicações. Ok? Então, nós estamos praticando uma democracia. Um dos governantes desse período, da época da Grécia, foi Clístenes, no ano de 565 e 492 a.C., responsável por promover mudanças políticas que provocaram um completo declínio da aristocracia ateniense. Ele estabeleceu direitos iguais para todos os cidadãos livres e nascidos em Atenas, de modo que essas pessoas puderam participar da vida política da polis, debatendo e votando todas as questões relacionadas a Atenas. Na democracia ateniense, as decisões eram coletivas, isto é, todos participavam, né? Existe uma diferença. Hoje, o nosso representante, tipo o presidente, o governador, o deputado federal, estadual, prefeito e vereadores. A gente escolhe nosso representante para eles reivindicar nossos direitos e atender nossas reivindicações. Naquele tempo não, o cidadão comum participava durante as reuniões e todo cidadão tinha o direito de pedir a palavra e expor seus argumentos em assuntos variados, como proposta de guerra e paz, impostos, financiamentos de guerras, obras públicas e etc. Ok? A democracia hoje, ou melhor, ontem e hoje, nos tempos atuais, mudou alguma coisa? Democracia não é apenas uma evidência da originalidade dos gregos, é também um exemplo do contínuo processo de transformação das ideias e dos pensamentos ao longo da história. As restrições ao voto, de modo geral, não se observam nas nações democráticas atualmente. No Brasil, por exemplo, temos uma democracia política. Todas as pessoas com mais de 18 anos podem votar. Entre 16 e 17, ou acima de 70 anos, o direito de votar é opcional. Ou seja, é facultativo. Você não tem obrigação. Tá? Mas a elaboração das leis ou a administração pública não estão a cargo dos cidadãos, como nas polis gregas. Como eu falei, naquele tempo o cidadão reivindicava, tinha o direito de optar e escolher, né? Hoje não. Os brasileiros elegem um presidente, né? Ou melhor, representantes de todos os setores. Por exemplo, vereadores, deputados, senadores, governadores e presidente, que fazem as leis ou administram as cidades, os estados ou o país. Além disso, o conceito de democracia hoje é diferente do que existia no passado. Para um país ser considerado democrático atualmente, não basta apenas garantir às pessoas o direito do voto. Entre outros atributos, é considerado democrático o país que garanta a liberdade de expressão, o exercício de direitos humanos,
o acesso de todos os cidadãos à educação, ao trabalho e às condições de vida dignas, o respeito às diferenças étnicas, de gênero e de orientação sexual, por exemplo. Então, através dos nossos representantes é que a gente pode reivindicar isso. Não como em Atenas antigamente, eles participavam diretamente. Hoje nós participamos indiretamente. E sim, os nossos representantes é quem reivindica as nossas reivindicações. Ok? Essa aula de hoje, a gente falou sobre a questão da democracia ontem e hoje, né? Existe a diferença. E em seguida eu irei passar uma atividade para vocês, certo? Relacionada às páginas 134 a 141. Lá vocês vão encontrar as respostas, ok? Para todos, um bom dia e um bom estudo.